Sejam muito bem-vindos, amados, a mais uma aula, agora para tratar da portaria 137 do IFAM, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Essa portaria é uma portaria bastante simples e bem pequena, né? Então vale muito a pena estudá-la com algum carinho, porque caso ela venha cair, né, será bastante simples acertar essa questão, tá? Acertar a questão que ali está. Inclusive, como ela trata o assunto primordial dela, e a primeira coisa que nós temos que saber é exatamente o assunto primordial de uma portaria, de qualquer legislação, a primeira coisa que a gente tem que nos perguntar é, tá, sobre o que ela trata? Essa portaria em si, a portaria 137, ela trata sobre a educação patrimonial, né? Então ela é uma forma do IFAM de tentar melhorar o processo de educação patrimonial no Brasil, né? De âmbito geral para toda a nação brasileira, mas também podendo aplicar a algumas comunidades, a comunidades locais, especificamente o que aqui é tratado nessa portaria. E sendo essa portaria uma portaria que trata sobre a visão do IFAM sobre o processo de educação patrimonial, é óbvio, e eu vou repetir, é óbvio que uma das possibilidades para fins redacionais, para a redação deste concurso público, como lá se fala sobre a ideia de atualidades em diversos campos, no campo social, no campo econômico, no campo cultural, né? Inclusive no campo da educação. É óbvio que quando nós falamos de educação, essa educação ela por si só engloba todos aqueles aspectos que se encontra dentro do tópico atualidades, né? Então, isso significa que existe uma possibilidade da redação ser referente a algum aspecto voltado para a educação patrimonial brasileira, ou até mesmo a relação dessa educação patrimonial com a comunidades, com a sociedade, com a ideia de outros fatores, com a relação econômica, com a relação turística, né? Então, essa portaria, apesar dela ser extremamente pequena, ela pode, em um caso, ser bastante útil no momento de escrever uma redação sobre educação e cultura, por exemplo. Perfeito? Tá? Então preste bastante atenção. Ela é simples, nós vamos conversar, mas ela tem uma importância tanto para uma possível questão objetiva, mas, né, primordialmente, ao meu ver, para uma possível redação sobre esse assunto de forma direta ou até mesmo uma redação sobre um assunto paralelo aonde que é possível construir um raciocínio citando a portaria 137 do IFAM. Beleza? Tranquilo? Entendemos? Isso, de boa? Beleza? Tá. Então, sem mais delongas, vamos à nossa querida e amada portaria 137 de 2016 do IFAM. Olha o que ela estabelece no seu artigo 1º. Ela diz assim pra gente: olha, essa portaria, ela vai instituir um conjunto de marcos referenciais para a educação patrimonial. Primeira coisa que ela faz é isso: instituir um conjunto de marcos referenciais para a educação patrimonial. Na verdade, o que ele está falando aqui é sobre a ideia de construção de documentos de referência que vão servir como norte, como norteadores dentro da prática da educação patrimonial brasileira, né? Então você terá um conjunto de documentos inventariados, né,
que servem como norte. É por isso que ele fala marcos de referência. Esse conjunto de documentos são marcos referenciais, são referências para alcançar um determinado objetivo. E qual o principal objetivo? O patrimônio, né? A educação patrimonial. Esse é o principal objetivo, né? Então, forma um norte, um caminho. E quem cria isso, né, é exatamente essa portaria, quando ela fala um conjunto de marcos referenciais para a educação patrimonial. E ele faz isso, preste atenção, enquanto prática transversal. Dentro de um processo educacional, quando nós falamos sobre uma prática transversal, isso significa que a educação patrimonial em si não pode ser identificada como uma disciplina educacional. O que é uma disciplina? Uma disciplina é uma área do conhecimento humano que tem vários conteúdos dentro dela, beleza? Por exemplo, se eu falo da disciplina de geografia, né? Dentro da disciplina de geografia você tem vários conteúdos dentro delas. Fazer um resuminho aqui, você tem geografia política, você tem geografia física, né? Você tem vários conteúdos dentro da área de geografia, né? Matemática, da mesma forma, matemática lá, você tem vários, aritmética, álgebra, né? São vários conteúdos dentro da disciplina matemática. Ok, mas existe alguns elementos, algumas áreas do conhecimento humano que não são organizados, não que não podem, mas oficialmente não são. Não são organizados como disciplinas. Eles são temas, são assuntos, né? São conteúdos que necessitam ser trabalhados de forma transversal. Isso significa o seguinte, que se eu for aplicar essa atividade, o que essa portaria está pedindo dentro de uma escola, aqui não está falando que é em escola. A portaria em nenhum momento diz, isso é para a escola. Não, não diz isso. Mas se eu for aplicar isso dentro de uma escola, porque a portaria não me impede, né? Ao meu ver, ela até pede que eu faça, mas ela não diz que é exclusiva para a escola, né? Se eu vou aplicar isso dentro de uma escola, eu não vou fazer isso sozinho, né? Eu vou fazer isso com outros colegas professores, né? Com outros colegas professores. Por exemplo, tranquilamente eu colocaria na mesma barca para tratar sobre um conjunto de ações para o patrimônio, para a educação patrimonial brasileira, eu colocaria um professor de história, que no caso sou eu, né? Colocaria um professor de educação artística tranquilamente, colocaria um professor de geografia tranquilamente, um professor de língua portuguesa tranquilamente aqui envolveria, e qualquer outro professor, porque quando a gente fala de prática transversal, você consegue exercer mecanismo onde que você atende toda e qualquer disciplina, todo e qualquer conhecimento humano, né? Só que quando ele fala de uma forma transversal aqui, na verdade, ele abre o leque. Ele não está falando só no sentido da educação formal, que é o exemplo que eu dei, vinculado a uma escola, mas também no sentido de uma educação informal, ou seja, as práticas sociais comunitárias como um todo. Então, dentro de uma determinada comunidade, terá ações referente às práticas cotidianas daquela comunidade, que, ao mesmo tempo que está acontecendo aquela prática cotidiana, está tendo ali uma educação patrimonial. O foco em si não é a educação patrimonial. Eu não vou parar a cidade, não vou parar a comunidade para dar uma formação patrimonial, uma educação patrimonial. Não, eu vou inserir essa educação patrimonial no dia a dia desta comunidade. Eu vou inserir essa educação patrimonial em uma festa que se tem naquela comunidade, tá? Porque é uma festa típica da comunidade, tal. Então eu vou inserir isso naquela festa propriamente dito, tá? Então há uma necessidade de pensar essa educação patrimonial como oportunidades de inserir essa educação patrimonial em todos os processos
do cotidiano da sociedade brasileira. Entendemos? Entendeu o raciocínio? Perfeito. Tranquilo. Se cai uma redação sobre educação na sociedade, entendeu o raciocínio? Ou seja, é tentar criar o processo de educação patrimonial. Essa portaria fala de educação patrimonial, né? Mas pode usar termos como educação sobre cultura, né? Educação sobre patrimônio, arte, cultura, cultura móvel, patrimônio imóvel, né? Patrimônio material, patrimônio imaterial, né? Então pode usar qualquer um desses termos no mesmo raciocínio que não tem nenhum tipo de problema, tá? Que é a ideia de inserir o processo educacional em todos esses elementos que estão em volta do nosso dia a dia, que estão em torno do nosso dia a dia. Tranquilo? Beleza? Tá? É por isso que ele fala então, ó, lendo o artigo 1º, instituir um conjunto de marcos referenciais para a educação patrimonial, enquanto prática transversal aos processos de preservação e valorização do patrimônio cultural no âmbito do IFAM. Né? Então eu preciso oferecer essa educação, né, ao mesmo tempo que nós estamos preservando e valorizando este patrimônio que nós temos. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? No seu artigo 2º ele vai dizer assim: para efeitos dessa portaria, entende-se por educação patrimonial. O que é essa educação patrimonial? Essa definição é óbvio que é um dos elementos primordiais para você acertar uma questão, né? Uma questão de prova aí, né? Bastante simples. Ela vai dizer, olha, educação patrimonial. Educação patrimonial. São os processos educativos. Se é educacional, se é uma educação patrimonial, é óbvio que nós estamos falando de um processo educativo. Segredo nenhum até aqui. É um processo educativo. Ó aonde chega o segredo. Processos educativos formais. Processo educativo formal, Kennedy, isso. Você pode entender esse processo educativo formal como uma prática escolar. Quando nós falamos de processo educativo formal no Brasil, é aquela regida primordialmente pela Lei Diretrizes e Base da Educação Nacional. É inserir essa educação patrimonial, aquelas regras, aquelas diretrizes, aquelas ações encontradas na educação formal brasileira, organizada no primeiro momento pela Constituição Federal, depois pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e aí depois vem pelos DCNs, né, que vai organizar as respectivas disciplinas e as formas de atuares, as suas transversalidades, né? Aí vem a questão curricular, o currículo formal que é colocado, que é o currículo que está escrito, né? O currículo real, que é aquele que o professor consegue trabalhar, né? É o currículo oculto, que é aquele que o professor, por ser humano, ele leva junto com ele, né? Dentre vários outros elementos. Quando a gente fala da educação formal em si, nós estamos falando, olha, é tentar levar essa educação patrimonial para as regras brasileiras da educação formal, da educação básica, da educação superior. Perfeito? Educação básica e superior são os dois níveis da educação formal brasileira. Né? Sendo que dentro dessas educações básicas ainda existe, obviamente, alguns elementos, né? Algumas categorias, como por exemplo a formação técnica, os cursos técnicos profissionalizantes. Né? Isso tudo está dentro da educação formal. Quando nós queremos levar tal ação da educação para a educação formal, né? Essa portaria está dizendo, quando ela diz educação formal, ela está dizendo, olha, escolas de meu país. Olha, professores de meu país, tente levar o patrimônio
a educação patrimonial de forma transversal às suas atividades em sala de aula. Simples assim. Tá? Simples assim. Insira educação patrimonial na sua aula de história. Insira educação patrimonial na sua aula de sociologia. Insira educação patrimonial na sua aula de língua portuguesa. Né? Insira, por que não? Eu acho difícil, mas é possível. É possível. Mas insira educação patrimonial na sua aula de física quântica. Né? Tente inserir, quando possível, né, esse processo de educação patrimonial em nosso país. Beleza? Tranquilo? Tá. Só que ele ainda diz o seguinte: ele vai dizer, essa educação patrimonial são processos educativos formais e ó que lindo, e não formais. Não formal significa que é aquela educação natural. Educação natural, Kennedy, isso. É uma educação onde que nós temos dentro da nossa convivência social, onde todos nós educamos e todos nós somos educados. Isso no nosso dia a dia, na nossa convivência, nos nossos processos e ações. Então, nós passamos por essa educação não formal quando aprendemos algo com os nossos pais. Nós passamos por uma educação não formal quando aprendemos dentro de uma determinada comunidade, uma determinada ação. Isso é uma educação não formal. É uma educação não formal. Quando passamos por essa educação não formal, ela não tem, tecnicamente, um objetivo traçado. A educação formal, você cria-se lá uma ideia de um plano de aula, um plano de curso, onde você coloca objetivos que você pretende alcançar, ou que você pretende que o seu aluno alcance. Numa educação não formal não existem esses objetivos. Eles acontecem naturalmente, não é algo prefixado. Né? Mas é extremamente importante que dentro desse processo não formal de aprendizado humano, esse processo não formal da educação humana, esteja inserido nele atividades voltadas para a educação patrimonial. Bastante simples. Né? Bastante simples. Se eu tenho exemplo, se tem lá dentro da minha comunidade uma feira famosa, livre, todo final de semana. Todo domingo tem uma feira pela manhã numa determinada rua. Né? Todo domingo a comunidade se encontra naquela feira. Né? E essa feira se encontra numa praça, que inclusive essa praça é tombada, pois lá é uma praça histórica. Né? E tem igreja tombada, tem prédios tombados, antiga prefeitura, antiga câmara e cadeia, né? Tem várias coisas nesse sentido. Né? Olha, as pessoas estão indo à feira comprar algo, mas não tinham o que comprar, comprou uma cadeira para a Olivia se sentar. Não, cadeira não. Foi comprar banana na feira, laranja, melancia, piqui. Piqui. Se você tá no Goiás, você vai na feira comprar piqui. Piqui. Você vai comprar alguma coisa. Você tá indo pro seu cotidiano, no seu dia a dia. Você vive naquela comunidade. Vive naquela comunidade. É um ambiente adequado para te oferecer uma educação não formal sobre aquele patrimônio cultural. E como é que nós fazemos isso, Ken? Você tem várias formas de fazer. Várias formas de fazer. Pode-se criar processos de informativos, distribuir na feira. Né? Pode-se colocar, por exemplo, na apresentação da feira, um exemplo bobo, né? Uma dupla de repentista que vai chamar a atenção, a galera do repente. Né? E aí eles fazem repente sobre o patrimônio cultural ali presente. Né? Agora, a imaginação te leva a várias possibilidades.
né? O que eu quero que você entenda é que naquele momento você não está parando as pessoas para falar, olha, agora você vai ter uma formação, uma educação sobre o patrimônio brasileiro. Não. Você está fazendo isso dentro do cotidiano dela. Entendemos? Isso é fundamento. Isso é fundamento quando pensamos em educação não formal, em você intervir nessa educação não formal. A educação não formal está aí, a cada momento. Nós estamos tendo educação não formal, mas é possível intervir nessa educação não formal de algumas formas, né? De formas que respeite o próprio cotidiano dessa sociedade, o próprio cotidiano dessa comunidade. Então ele fala, ó, formais e não formais. Construídos, vamos de novo então. O que é educação patrimonial? Com educação patrimonial são os processos educativos formais e não formais, construídos de forma coletiva e dialógica, de diálogo, né? Coletiva, ou seja, várias pessoas fazendo esse processo, mediante o diálogo, mediante a conversa, né? Mediante o diálogo e mediante forma coletiva, tá? E quando eu falo diálogo, é diálogo entre todos, tá? E não entre um grupinho que se acha o dono da verdade sobre patrimônio cultural, não. É o diálogo entre todos que podem estar envolvidos naquele processo, tá? Então, de forma coletiva e dialógica, que tem como foco o patrimônio cultural socialmente apropriado. Ou seja, é um patrimônio cultural que faz parte da sociedade ali presente. Esse patrimônio, a sociedade tem ele como propriedade. Ele é um bem social antes de qualquer coisa. Como recurso para compreensão sociohistórica, ou seja, aquele patrimônio cultural servindo como elemento para compreender a história daquela sociedade, para compreender a história daquela comunidade aonde ele está inserido, né? Das referências culturais, as referências culturais que aquela comunidade está inserida, né? A fim de colaborar para o seu reconhecimento, para que aquela comunidade, né, reconheça, colabore no seu reconhecimento de valorização e preservação daquele ambiente. Simples assim. Simples assim. Né? É bastante interessante quando você vai a uma determinada cidade que você percebe que essa ação ela existe. Né? Por exemplo, se um dia você visitar a cidade de Goiás, caso você já não tenha visitado, mais conhecida como Goiás Velho, a antiga capital do Goiás, que foi transferida, né, para Goiânia pelo Pedro Ludovico, né, governador do estado à época. Se você visitar a cidade de Goiás, Goiás Velho, você vai perceber que existe um processo educacional local de respeito ao patrimônio cultural daquela cidade. Você percebe claramente isso, né? Inclusive com referências culturais, né? Por exemplo, você tem como referência cultural em Goiás Velho a minha queridíssima e amadíssima Cora Coralina. Você anda em Goiás Velho, você o tempo todo, né? Você vai ouvir dentro das práticas educacionais não formais, não só para o âmbito turístico, mas para a própria comunidade. Você sempre vai ver Cora Coralina sendo representada em alguma coisa. Né? Desde a Casa de Cora, que é um museu, né? A Casa de Cora, né? Desde um personagem bem popular da cidade,
que tem uma referência histórica vinculada à Cora Coralina, que é a Maria Grampim, né? Dentre várias outras referências, né? Isso de uma forma não formal. Eu não tive nas escolas daquela comunidade para saber dentro do processo formal, mas eu acredito que dentro do âmbito formal também há um processo de respeito ao patrimônio cultural daquela cidade. Tá? Então, você tem na própria comunidade vários museus, você tem na comunidade várias ações, a prefeitura institui ali um hotel, né, uma pensão para atender pessoas externas, né? A prefeitura cria meios para atrair turistas para aquela comunidade, para que aquele patrimônio sirva também como forma de criar economia para a cidade. Por exemplo, salvo engano, não, é lá mesmo, que tem a Mostra Internacional de Cinema com Fiéis Ambientalista. Não é? Então tem pessoas que vão para lá para uma semana de cinema, acho que é isso, né? Para assistir esses cinemas ambientais, e óbvio que isso termina levando essas pessoas a conhecer a cidade, e óbvio que isso termina levando as pessoas a gastar na cidade, e óbvio que isso termina levando as pessoas lá a ganharem dinheiro. Então, se as pessoas ganham dinheiro com o patrimônio, elas preservam aquele patrimônio que lhe dá dinheiro. Isso é o princípio básico da sustentabilidade. Simples. Não é? Então, quando você entra dentro de uma comunidade que você consegue perceber claramente isso, você vê como é que funciona, né, essa ideia da educação não formal e a compreensão sócio-histórica daquela comunidade. Né? Você conversa com o povo sabe alguma coisa sobre o processo de histórico e a importância da comunidade de Goiás, da cidade de Goiás Velho, para a história do Goiás inteiro e até mesmo para a história do Brasil. Né? Você pode conversar com uma senhora de idade, com uma criança na comunidade, você vai perceber que eles sabem alguns elementos, né, que colocam e falam da sua cidade com determinado orgulho. Né? E isso é uma forma de proteção e é algo de apropriação. É isso que eu quero que você entenda. É o que aqui o texto vai pedir. O patrimônio cultural socialmente apropriado. É quando aquela comunidade fala: olha, isso aqui é nosso. Isso aqui sou eu. É muito mais do que é meu. Isso aqui sou eu. Isso aqui faz parte de mim. Perfeito? Vou deixar de filosofar e vamos voltar ao texto, né? Não? Mas essa filosofia é importante para que você compreenda todo esse processo de socialmente apropriado. Né? De você fazer parte dentro de uma compreensão sócio-histórica e você ter dentro dela referências culturais, aonde você se engloba dentro daquela referência cultural. Você fala: olha, eu faço parte dessa cultura. Né? E isso é algo fantástico quando uma comunidade chega a este ponto. E ela tem na sua economia, né, óbvio, fonte de renda dela, então aí fica melhor ainda. Quando a sua economia gera fonte de renda dessa estrutura, então fica melhor ainda. Perfeito? Tranquilo? Bom demais. Ok, né? Ok. No seu parágrafo 1 vai dizer: os processos educativos deverão primar pelo diálogo permanente, ou seja, não é algo que deve começar e terminar, né? É um diálogo permanente com essas comunidades, com essa sociedade, com os entes envolvidos, com todos envolvidos no processo, entre os agentes sociais e pela participação efetiva das comunidades. Então, esse diálogo deve acontecer de forma permanente. Né? E isso dá até mesmo a ideia de propriedade, né? Porque quando você dialoga, quando você participa de um processo de conversas, de diálogos sobre determinada ação cultural, sobre determinado patrimônio cultural, você o faz porque você entende que aquele patrimônio também é seu. Né? Então esse diálogo ele deve ser permanente, sem maiores problemas. Perfeito? Quando ele vem estabelecendo isso, ele vem nos estabelecer algumas diretrizes para essa educação patrimonial. O que é uma diretriz? Diretriz são nortes, né? São nortes, perfeito? É norte a fazer. O que nós,
entendemos que deve ser feito, o que nós incentivamos que seja feito, né? Qual caminho seguir para fins desse processo de educação patrimonial. Quais são essas diretrizes? São algumas. São diretrizes. Incentivar a participação social, e aqui começam algumas obviedades dentro do que nós conversamos. Incentivar a participação social na formulação, implementação e execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo, ou seja, serem atores principais dos diferentes grupos sociais, todos os envolvidos naquele patrimônio. Então, incentivar a participação social, aonde que todos se entendam protagonistas daquele patrimônio, responsáveis por aquele patrimônio cultural. Simples assim, né? Então, quando a gente faz isso, mediante as ações educacionais, nós temos muito a ganhar em relação à proteção do patrimônio cultural em si. Né? Beleza. Ainda integrar as práticas educativas ao cotidiano, né? Também troquei essa ideia. As práticas educativas precisam estar integradas ao cotidiano, né? Associando os bens culturais aos espaços de vida das pessoas. Os bens culturais devem estar associados aos espaços do dia a dia, da vida das pessoas daquela comunidade. Perfeito? Tranquilo? Ainda é uma diretriz valorizar o território como espaço educativo, passível de leituras e interpretações por meio de múltiplas estratégias educacionais. Ou seja, a imaginação é o limite, né? Quando você tem dentro de um determinado território, um determinado espaço físico, um bom exemplo que eu posso te dar aqui é uma praça. Um bom exemplo que eu posso te dar aqui é um museu, né? Um bom exemplo que eu posso te dar aqui é uma rua, né? Ou seja, valorizar aquele território como um espaço educativo, aonde que naquele território é passível de leituras e interpretações. Interpretações no âmbito da história, interpretações no âmbito da arte, interpretações no âmbito da geografia, no âmbito das belezas naturais. Não é? Ou seja, é utilizar aquele território como uma possível, um local específico para possíveis múltiplas interpretações sobre aquilo. Tranquilo? Né? Gerando estratégias educacionais para uma boa formação. Ainda é uma diretriz favorecer as relações de afetividade. Lembra da historinha que eu contei sobre Goiás Velho? Quando eu disse o seguinte, olha, conversa com as pessoas, que as pessoas vão ter alguma noção sobre o que aconteceu naquela cidade. Elas vão falar de Cora, elas vão falar de Pedro Ludovico, elas vão falar do Anhanguera, elas vão falar de todo esse processo com algo que elas entendem que faz parte da sua própria história e gera a elas o que aqui o texto vai chamar de relações de afetividade, de relações de afetividades e estimas inerentes à valorização e à preservação do patrimônio cultural. É óbvio, se você tem uma relação de afetividade, você pretende valorizar e preservar aquele patrimônio cultural. Bem tranquilo, né? Ainda considerar essa aqui, ao meu ver, dentre as diretrizes, é a mais importante, né? É a mais importante, porque nós não podemos pensar no processo de proteção cultural, nem mesmo na educação de uma educação patrimonial voltada ao patrimônio cultural, histórico, artístico, nacional. Nós não podemos pensar isso de uma forma isolada. Não dá. Não dá para pensar de forma... Por quê? Porque não são elementos isolados. Por isso que não dá para pensar de forma isolada. Então é uma diretriz entender que essa prática de proteção patrimonial, de certa forma, está inserida, olha bem, está inserida num campo de conflito e negociações.
num campo de conflitos e negociações. Né? Uma determinada rua que é histórica. As casas ali são históricas. Então, se ela é histórica, ela tem uma atividade comercial naquela rua. Pronto. Gerou conflito. Se gerou conflito, tem que ter negociação. Tem que ter negociação. Como exercer a atividade comercial sem destruir o processo de proteção histórica? Tem que ter uma negociação. Né? Até onde pode ir aquela negociação, né? O que pode ser feito, como será as possibilidades de publicidade, de informação de aonde está o quê, né? Tudo isso deve ser pensado. É por isso que ele fala, ó, essa prática educacional, quando pensamos nessa ideia de uma educação patrimonial, nós temos que inserir dentro dessas práticas educativas a política de preservação, ok, mas lembrando que essa política de preservação ela está inserida num campo de conflito de negociação entre diferentes segmentos, setores e grupos sociais. Tem vários segmentos, vários setores e vários grupos sociais, né, que fazem parte dentro daquele processo. Então, precisamos inserir isso dentro dessa negociação conflitante. O conflito não é algo ruim. Entender conflito como algo ruim é uma inverdade. O conflito, ele é natural. Se ele é natural, precisamos utilizá-los para uma boa negociação. E a negociação, a melhor negociação, é que todos ganhem, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que o patrimônio precisa ser preservado. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que aquela comunidade precisa viver, precisa sobreviver. Nós temos que entender que os investidores, né, precisam, ao investimento, ter um lucro, porque se não tiver lucro, eles não investem. Então, há uma necessidade de colocar todos dentro de um processo de formação educacional. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Tal. Lembrando que tudo isso que eu estou falando para você serve como fundamento para uma construção redacional, caso venha tratar sobre o processo de educação, né, e atualidades de educação voltadas para o patrimônio cultural brasileiro. Perfeito? Tudo isso serve como fundamento para construir uma redação. Uma redação. Ok. No sexto, ele fala assim: considerar a intersetorialidade das ações educativas. É uma outra diretriz, né? Então, nós temos que considerar várias intersetorialidades, vários setores das ações educativas. De modo, isso é óbvio, se tem vários setores, nós precisamos promover articulações das políticas de preservação e valorização do patrimônio cultural, com agir. Olha bem, política de preservação, precisamos articular, promover a articulação das políticas de preservação e valorização do patrimônio cultural, com agir cultura, com agir turismo, com agir meio ambiente, com agir educação, com agir saúde, com agir desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas. Ou seja, é um rol exemplificativo. Mas, Kennedy, até saúde? O que saúde tem a ver com cultura? Tudo. Oxi, tudo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quantas cidades históricas tombadas têm problema com falta de saneamento básico, que gera problemas no campo da saúde? Quantas? Então, é algo que deve ser conversado, é algo que deve ser discutido. Será que é possível resolver esse problema de saneamento sem prejudicar o patrimônio que ali está? Será que é possível? Não é? Então, há uma necessidade de discussão, há uma necessidade de colocar na balança, não é? E tentar criar meios para solucionar esse problema. É por isso que essa educação a patrimonial, ela tem que promover essa articulação com todos os envolvidos.
com todos os envolvidos. Né? Se você vai na região da cidade histórica de Recife, né, você vai perceber claramente que existe ali um saneamento básico que é necessário ser realizado. Você vai perceber claramente que os comerciantes da região, né, é possível, eles têm problemas com a falta daquele saneamento, e se eles têm problema, isso gera problema de desemprego e qualquer coisa nesse sentido. Você vai perceber claramente, né, que há algumas ações que devem ser conversadas para tentar solucionar o problema, né, ao mesmo tempo que preserva o patrimônio histórico. Então há uma necessidade, porque na hora que você, e preste atenção como é que funciona essa ideia desse conflito, porque na hora que você vai educar essa comunidade, você vai criar meios para o processo de educação patrimonial, né? E aí essa pessoa ou essa comunidade tem algum prejuízo, né, social, prático do seu dia a dia com aquele patrimônio, você está entrando em uma área de um conflito, né, aonde que você está tentando provar para ela que ela sair no prejuízo é a melhor opção. Por conta disso, você precisa inserir nesse diálogo dessa educação patrimonial os problemas sociais que aquela pessoa se encontra. Porque se você não inserir e colocar a ideia do patrimônio acima daqueles problemas sociais, é óbvio, né, que você não vai conseguir educá-lo. Você só vai gerar cada vez mais conflito, né? E cada vez mais conflito, podendo gerar até mesmo a ideia de ódio, de terror, as possibilidades do patrimônio histórico. Né? Não, nós temos que ter um diálogo. E um diálogo significa que os dois falam. Não é isso que ele está dizendo aqui? Diálogo. Quem fala? O patrimônio vai falar, os protetores do patrimônio, mas a sociedade que pode ter danos pela proteção desse patrimônio, ou pode ter ganhos pela proteção desse patrimônio, né, também tem o direito de falar, tem o direito de conversar e tentar gerar uma ação. Então a educação é o primeiro caminho para isso. Entendemos? De boa? Ok. Ainda incentivar a associação das políticas de patrimônio cultural, as ações de sustentabilidade local e regional e nacional. Bastante tranquilo, né? Sustentabilidade é palavra de ordem. Simples. Sustentabilidade é palavra de ordem em tudo. Quando você consegue criar meios verdadeiramente sustentáveis, e quando eu falo verdadeiramente sustentável, eu estou dizendo que aquele local se mantém economicamente, se mantém socialmente, sem que tenha uma intervenção direta de recursos públicos. Tá? Aquele local consegue ter recursos, produzir recursos mediante aquela proteção. Então nós criamos dentro desse processo de educação incentivos, né, a associações das políticas de patrimônio cultural para fim de sustentabilidade, tanto local, daquela cidade em si, quanto regional, de uma determinada região, né, ou nacional. Simples assim, tá? Simples assim. Perfeito? Eu posso dar um bom exemplo aqui de sustentabilidade. Também aqui no Goiás, Pirinópolis, né? Pertinho de mim aqui, daqui de casa lá, dá o quê? Acho que dá uns... por volta de 70 a 80 quilômetros, né? Pirinópolis tem uma sustentabilidade. É uma cidade histórica, várias cachoeiras, uma atividade ambiental, né, lindíssima, né? E você percebe claramente que o fundamento de tudo isso junto gera um sustento para a respectiva comunidade, né? Tem várias pensões na comunidade, fora da comunidade, em volta da comunidade também tem várias pensões, né? Então há uma necessidade de tentar gerar sustentabilidade naquelas ações, né? Em Pirinópolis tem ali as culturas das cavalhadas, né? Quando se tem eventos, as pessoas vão, atividades religiosas, quando se tem, as pessoas vão, né? Então há vários elementos ali na cidade, tem Câmara e Cadeia, tem o Rio das Almas, né? Tem vários elementos
que termina gerando a atividade de sustento daquela comunidade. Tá? Quem talvez tenha pessoas que queiram destruir tudo para construir um shopping. É possível ter. Né? Mas, dentro dessa demanda, é necessário pensar num todo. Né? E essa pessoa tem que entrar no diálogo. É óbvio que ela tem que entrar no diálogo. Perfeito? Entrar no diálogo para fins de entender o que é melhor para aquela sociedade e, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio que ali está. Beleza? Tá? Ok. E considerar patrimônio cultural, já troquei essa ideia, como tema transversal e interdisciplinar. Ou seja, não é uma disciplina. Ele é um tema que será colocado em várias disciplinas, no âmbito formal e no âmbito informal, em várias áreas, em várias ações, em vários lugares. Você pode ter essa ideia do tema transversal. Está tendo um encontro religioso em uma igreja tombada. Oxi, um excelente momento para se fazer uma atividade de educação patrimonial para aquelas pessoas que estão naquele evento religioso. Poxa, um excelente momento. Né? Um excelente momento para isso. Isso é de uma forma transversal e interdisciplinar. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Documento de referências. Lembra do inciso 1, inciso 1? Olha o que o inciso 1 diz. Voltar nele aqui, ó. Esta portaria vai instituir um conjunto de marcos referenciais. Lembra o que eu disse? Né? Ou seja, nortes a serem seguidos. Ele vai nos dar essas referências no artigo 4º. No artigo 4º. Ele fala assim, são documentos referenciais. Ou seja, documentos que têm nele nortes a serem seguidos dentro desse processo da educação patrimonial. São documentos referenciais para a prática da educação patrimonial. Perceba, amados, que esses documentos são referências somente e exclusivamente para a educação patrimonial. Eles não são referências para outras áreas da educação. Não são. Não são. Eles são referências para a educação patrimonial, somente para eles. Que conjunto de documentos são esses? Eles citam 2. Eles falam das publicações de educação patrimonial. Tem algumas publicações da educação patrimonial. Né? Histórico, conceitos e processos. IFAM 2014. Então, é um conjunto de documentos realizados, publicados pelo IFAM, Histórico, Conceitos e Processos de Educação Patrimonial de 2014. É uma referência, tá? É um norte a ser seguido, é um documento referencial. Né? E também a publicação Educação Patrimonial, Inventários Participativos, IFAM 2016. Então, é um conjunto de documentos que trata sobre inventários participativos do IFAM, que foi colocado em 2016. Esses 2 documentos são colocados aqui na portaria como referências, ou seja, nortes a serem seguidos. Tá? Então, as primeiras publicações de educação patrimonial é Históricos, Conceitos e Processos, isso vai ser em 2014, Históricos, Conceitos e Processos. E a segunda da publicação Educação Patrimonial é o Inventário Participativo. São os inventários participativos em 2016. Histórico, Conceitos e Processos em 2014 e Inventários Participativos em 2016. São documentos referenciais, porque a própria portaria fala que vão criar marcos de referência. E que marcos de referência são esses? São esses documentos aqui. Não? É isso. Os criar marcos de referência são esses documentos que estão no artigo 4º. Beleza! No artigo 5º, ele vai falar dos instrumentos e estratégias para a implementação da política de educação patrimonial. Dentro de tudo isso que eu já conversei com você, qual é a política e estratégia? São instrumentos e estratégias de implementação da política de educação patrimonial, pelo IFAM. As casas do patrimônio, sublinha isso aí. Né? Então ele está dizendo, olha, vamos instituir casas do patrimônio para que implemente essa política de educação patrimonial. Certinho? Mas essas casas do patrimônio que são criadas, né, serão feitas quando? Resultantes. Então, ela é um resultado. A Casa do Patrimônio é um resultado
de um arranjo institucional, ou seja, de um arranjo entre diversas instituições, ou seja, todo mundo conversando, todo mundo dialogando sobre aquela educação patrimonial daquele local, né? Entre elas, o IPHAN, então a casa, então a Casa do Patrimônio, oh, minha Nossa Senhora, sai daqui, vamos voltar, aqui. A Casa do Patrimônio, né? Ela será realizada quando acontecer um conjunto de ações que tenha várias pessoas envolvidas. E quem são essas pessoas envolvidas para a instituição dessas casas do patrimônio? Primeiro que ele vem dizer é o IPHAN, óbvio. Segundo, a comunidade local, mais óbvio ainda. Terceiro, a sociedade civil. Sociedade civil, entenda sociedade civil organizada, tá? Pessoas que representam determinados grupos de interesses, certo? Então, sociedade civil também está aqui, Demais instituições públicas. Opa, qualquer instituição pública que tenha interesse naquilo. Mas além das instituições públicas, instituições privadas que tenham interesse naquilo. Traduzindo, todo mundo. É isso? O que está acontecendo é um diálogo. É o Estado falando, representado pelo IPHAN e pelas instituições públicas, e é a comunidade falando, são seres humanos falando, representado aqui pela comunidade local, pela sociedade civil, né? E pelas instituições privadas, tá? Pessoas que têm ali um interesse sobre aquela ação patrimonial. Tranquilo? Então, quando a gente fala da Casa do Patrimônio, ela é criada com esses. Só que ele diz assim, para que se institui essas casas do patrimônio com a participação de todos esses envolvidos? Institui para promoção, então a Casa do Patrimônio é responsável para promoção de ações educativas, visando fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a participação social dentro daquele patrimônio, para o aperfeiçoamento, sublinhe por favor, da gestão daquele patrimônio, proteção daquele patrimônio, salvaguarda daquele patrimônio, valorização daquele patrimônio e usufruto daquele patrimônio cultural brasileiro. Perfeito? Então, eles irão conversar para criar promoções de ações educativas, visando a construção de um conhecimento sobre aquele patrimônio, mas também a participação social voltado para a gestão, proteção, salvaguarda, valorização, usufruto do patrimônio cultural brasileiro. Bastante simples, né? No parágrafo único, está dizendo como que essas casas do patrimônio serão criadas. Ele não nos dá maiores detalhes, ele só vai dizer o seguinte: a organização e o funcionamento das casas do patrimônio dar-se-ão por meio de parcerias. Aquelas parcerias que nós vimos, IPHAN, sociedade civil organizada, comunidade local, órgãos públicos, órgãos privados, né? Então, as casas do patrimônio, elas dar-se-ão por meio de parcerias, a ser instituída por acordo de cooperação técnica. Tá? Então, haverá uma parceria por meio de um contrato, um acordo de cooperação técnica entre as partes, tá? Com critérios definidos pela SEDUC, né? Então, há uma necessidade de criar uma casa do patrimônio, ou melhor, quando se instituir uma casa do patrimônio, tem que ser por meio de parceria. Não é algo feito só pelo Estado, não é uma imposição estatal, digamos assim, mas sim uma parceria entre todos os envolvidos no processo, né? E essa parceria terá uma cooperação técnica, será instituída mediante um acordo de cooperação técnica entre todos os envolvidos. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, uma cooperação técnica de um acordo entre todos os envolvidos para que essa casa do patrimônio venha acontecer. Ok, Kennedy, mas quais são os objetivos? Qual o motivo, razão ou circunstância que leva a alguém instituir essa casa do patrimônio para que esses
envolvidos, o IPHAN, as comunidades locais, as sociedades civis, os órgãos públicos e os órgãos privados, vão criar uma casa do patrimônio. Para quê? Qual o motivo? Razão ou circunstância que leva a eles se juntarem, criar esse acordo de cooperação técnica, né? E instituir uma casa do patrimônio. Para que isso? Para fazer o que está aqui nos objetivos, que é um rolzinho, né? São objetivos: ampliar as possibilidades do diálogo entre IPHAN e sociedade por meio da educação patrimonial. Bem óbvio, né? Também é objetivo da Casa do Patrimônio ampliar a capilaridade das ações do IPHAN, né? Criar mais ações e interligar espaços que promovam práticas e atividades de natureza educativa, de valorização do patrimônio cultural, né? Então, interligar espaços para natureza educativa vinculada à valorização do patrimônio cultural. É um objetivo, né? Criar espaço para ter educação patrimonial. Não é simples. É um outro objetivo: estimular a participação das comunidades, né? Participação das comunidades, ser estimulada. Participação das comunidades nas discussões. Vamos discutir, povo, né? Nas discussões e propostas de redefinição do uso social dos bens culturais. Né? A redefinição do uso social dos bens culturais. Algo extremamente importante. Né? Às vezes está sendo usado para uma coisa, precisa ser usada para outra. Vamos redefinir. Então há uma necessidade de chamar a sociedade, a comunidade para tal fim. Elas são coparticipadoras dentro desse processo. Então a educação gera ações educativas para que essas pessoas queiram participar dessas discussões sobre a redefinição do uso social do patrimônio histórico. Beleza. Interligar experiências e espaços que promovam práticas e atividades de natureza educativa, de modo a propiciar uma avaliação conjunta dos significados e alcance dessas iniciativas. Mas interligar espaços e experiências. Né? Fazer experiências culturais com espaços culturais. Nosso trabalho de natureza educativa é incentivar que isso aconteça. Né? Que isso aconteça. Incentivar a associação das políticas do patrimônio cultural ao desenvolvimento social e econômico, né? Então vamos lá, incentivar que essas políticas do patrimônio cultural gere, de certa forma, um desenvolvimento social e econômico. Amados, palavra-chave, anota aí, eu sei que você sabe qual é. Anotou? Isso mesmo. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Gerar sustentabilidade. Né? Aperfeiçoar as ações focadas nas expressões culturais, locais e territoriais. Então, aperfeiçoar ações focadas na cultura local, né? Nas expressões culturais locais e territoriais, contribuindo para a construção de mecanismos de apoio junto às comunidades, aos produtores culturais, às associações civis e às entidades. Né? E as entidades de classe, sindicato, por exemplo, as instituições de ensino ao setor e aos setores públicos, para uma melhor compreensão das realidades locais. Por favor, quando o texto aqui está falando instituições de ensino, em algum momento ele está falando de instituição de ensino pública? A resposta é não. A resposta é não. Ou seja, quando ele fala em instituições de ensino, ele está englobando todas as instituições de ensino, sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam entre as privadas, seja ela particular, seja ela comunitária, seja ela filantrópica, seja ela confessional. Não interessa. Perfeito? Se é uma instituição de ensino, há uma necessidade de gerar formas do processo de educação patrimonial. Eu não estou dizendo que haverá uma obrigatoriedade junto a essas escolas, mas essa forma também se aplica a elas. Elas também poderão atuar com esse processo de formação vinculada ao respeito ao patrimônio, né, cultural brasileiro. Né?
Ok. E aos setores públicos de forma geral. Então, todo mundo que está envolvido, né? Alguns de uma forma bastante ativa, quando ele fala assim, produtores culturais, comunidade. Comunidade está ali, né? Está ali, ok. Comunidade está ali. Produtores culturais, ou eles produzem ou eles não comem, então são bastante ativos. Associações civis têm interesse direto sobre a ação, então eles são bastante ativos. Entidades de classe, né? Eles só irão entrar se eles tiverem interesse na ação, então eu digo que eles são bastante ativos. Instituições de ensino, ele faz a sua função de educação. Setores públicos, faz a sua função de trabalho referente ao processo de proteção ali, de educação em relação a isso. Ok. E aí nós chegamos nos exercícios dessa portaria. Portaria pequena, a aula ficou longa, porque eu desejo que você tenha fundamentos para fins de redação, caso caia algum assunto referente à educação da cultura, né? A relação educação e cultura, turismo, sociedade, né? E eu vi nesta portaria a possibilidade de construir um raciocínio conforme é estabelecido nas legislações, nas regras, nas portarias referentes ao patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro, né? De como que isso é feito, dos elementos primordiais que isso é feito. Então, preste atenção nessa aula, porque ela tem, sim, né, dicas importantes para fins redacionais. Beleza, exercícios, vamos a eles. 1. A portaria número 137, de 28 de abril de 2016 institui um conjunto de marcos referenciais para a educação patrimonial, enquanto prática transversal aos processos de preservação e valorização do patrimônio cultural no âmbito do IPHAN. O item está correto, o item 1 está corretíssimo. Vamos ao item de número 2. Entende-se por educação patrimonial os processos educativos formais, construídos de forma coletiva e dialógica, que tem como foco o patrimônio cultural socialmente apropriado como recursos para compreensão sociohistórica das referências culturais, a fim de colaborar para seu reconhecimento, valorização e preservação. O item 2 está grande, professor, grande. E além de grande, ele está, olha bem, entende-se por educação patrimonial os processos educativos formais construídos de forma coletiva. Vou voltar. Os processos educativos formais construídos de forma coletiva. O item está errado, né, amados? Errado. Por quê? Porque entende-se por educação patrimonial os processos educativos formais e não formais, construídos de forma coletiva e diálogo, que tem como foco o patrimônio cultural socialmente apropriado, como recurso para a compreensão sociohistórica das referências culturais, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, valorização e preservação. Então o item está errado, professor. Por quê? Porque a definição, perceba que ele está dando a definição. Se a definição é a definição. Simples. Não está falando, faz parte da educação patrimonial. Ele deu a definição, ele disse, ó, entende-se por educação patrimonial. Ele quer a definição, então a definição tem que estar lá. É essa a definição. Os processos educativos formais e não formais. Por conta do retirar o não formal faz o item ficar errado. Tu abre teu oi. Item 2, errado. Vamos ao item de número 3. Os processos educativos deverão primar pelo diálogo permanente entre os agentes sociais e pela participação efetiva das comunidades. O processo educativo deve primar pelo diálogo entre agentes sociais e a participação da comunidade. Correto. Item 3, corretíssimo. Item 4. Considerar patrimônio cultural como tema transversal e interdisciplinar é uma diretriz da educação patrimonial. Como a velha vaca mimosa diria. Sabe qual é o problema dessa questão?
É porque existe dois rol de atividades dentro da portaria. Um rol que trata sobre as diretrizes da educação patrimonial e um outro rol que trata sobre os objetivos da Casa do Patrimônio. Quando isso acontece, existe um peguinha muito comum, que é o examinador pegar um deles e informar que é de outros. Ou seja, ele pega uma diretriz da educação patrimonial e afirma que é um objetivo da Casa do Patrimônio. Vocês estão entendendo? É óbvio que se ele fizer isso, o item vai estar errado. Porque aquilo não é um objetivo da Casa do Patrimônio, mas sim uma diretriz da educação patrimonial. Perfeito? Então a pergunta que eu tenho aqui é: considerar patrimônio cultural como tema transversal interdisciplinar é uma diretriz ou é um objetivo da casa? Considerar patrimônio cultural como tema transversal interdisciplinar é uma diretriz da educação patrimonial. Sendo assim, o item 4 está correto. Kenneth, como é que eu faço para não confundir? A melhor forma é você memorizar. Se você tiver tempo, se você conseguir, a melhor forma é você memorizar. E você memoriza apenas um deles, não precisa memorizar os dois, porque o outro é o outro. Ou seja, ou você memoriza as diretrizes da educação patrimonial, ou você memoriza ali os objetivos da casa, né, da Casa de Patrimônio Cultural. Perfeito? Tranquilo? Ou um ou outro. Você memoriza um deles que está tudo certo. Porque o outro é o outro. Não é simples assim, certinho? Agora, a outra forma é tentar puxar da memória, né, toda a nossa conversa aqui para ver se acerta a questão. É uma outra forma e aí a maioria das vezes funciona também, tá? Então, ó, considerar patrimônio cultural como tema transversal interdisciplinar é uma diretriz da educação patrimonial. O item 4 está correto. Item 5. Incentivar a associação das políticas de patrimônio cultural ao desenvolvimento social e econômico é uma diretriz da educação patrimonial. Mesma estrutura. Quando eu falo em incentivar a associação das políticas de patrimônio cultural ao desenvolvimento social e econômico, é um objetivo da casa. Não é uma diretriz. Não é uma diretriz. Sendo assim, como não é uma diretriz, mas sim um objetivo, né, faz com que o item 5 esteja errado. Entendeu o que ele faz? Ele faz isso, ele troca, o examinador troca as informações às vezes. Tá? Então, neste caso, é um objetivo. O item 5 está errado. Item 6. A publicação Educação Patrimonial, Inventário Participativo IFAM 2016 é um documento referencial para a prática da educação nacional. E aí? Certo ou errado? Isso, garoto esperto. Isso, menina sabida. O item tá errado, professor. Errado, professor. É errado. Você falou errado? Porque tá errado. Né? Tá errado. Por quê? Porque quando eu falo do inventário participativo de 2016, sim, é uma publicação da educação patrimonial. Mas esse inventário participativo de 2016 é uma referência, é verdade, para a prática, é verdade, de educação, é verdade, mas é de educação patrimonial e não da educação nacional. Não é uma referência para a LDB, não é referência para a legislação de educação básica ou educação superior de nosso país. Quando nós falamos de educação nacional, se refere às legislações legais dessa educação como um todo. Fazendo assim, ele ter pulado o corguinho, ele ter colocado como referência para a educação nacional, coisa que não é para a educação nacional, mas sim para a especificidade da educação patrimonial. Essa portaria é para a educação patrimonial e simples assim. Sendo assim, o item 6 está errado, porque não é educação nacional, mas é educação patrimonial. Se o examinador coloca educação nacional patrimonial, tudo bem, né? Mas ele não falou do patrimonial, ele só falou nacional. E nacional não é, é apenas a educação específica patrimonial. Item 6 está errado. Vamos ao item de número 7. É objetivo das casas do patrimônio. Então, ó, objetivo.
Objetivo que ele está pedindo. Objetivo das casas do patrimônio. Considerar que as práticas educativas e as políticas de preservação estão inseridas no campo de conflito e negociação entre diversos segmentos, setores e grupos sociais. É objetivo considerar que existem conflitos e negociações entre diversos segmentos? É um objetivo da Casa do Patrimônio? A resposta é não. Isso aqui é uma diretriz para a educação patrimonial. Sendo assim, o item 7 está errado. Ele pegou uma diretriz para a educação patrimonial e informou que é um objetivo da Casa do Patrimônio e não é um objetivo da Casa do Patrimônio, mas sim uma diretriz para a educação patrimonial. Sendo assim, o item 7 está errado. Vamos ao item de número 8. São instrumentos estratégicos de implementação da política de educação patrimonial pelo IPHAN as casas do patrimônio, quando resultantes de um arranjo institucional entre o IPHAN, a comunidade local, sociedade civil e demais instituições públicas e privadas para a promoção de ações educativas, visando fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural brasileiro. E o item está grande, professor, grande, né? Além de grande, vamos devagar. Ele está falando, são instrumentos estratégicos de implementação, instrumentos estratégicos. Ele está falando dos instrumentos estratégicos de implementação estratégia. O que nós vamos fazer na estratégia? Um instrumento estratégico para implementar essa política de educação patrimonial. Pelo IPHAN. As casas do patrimônio. Né? Então, dentro dessa política estratégia, nós temos as casas do patrimônio. Até aqui, ok. Quando essas casas do patrimônio são resultantes de arranjo institucional entre o IPHAN, a comunidade local, a sociedade civil e demais instituições. Até aqui, ok. Instituições públicas e privadas. Até aqui, ok, né? Para promoção de ações educativas, visando, então, essa casa, né, do patrimônio visa fomentar e favorecer a construção do conhecimento e da participação social para o aperfeiçoamento da gestão, da proteção, da salvaguarda, da valorização, do usufruto do patrimônio cultural brasileiro. E o item 8 está certíssimo. Item 8, certíssimo. E aí, nós chegamos na última questão mesmo, questão 9. Olha o que ele diz. São objetivos das casas do patrimônio ampliar as possibilidades de diálogo entre o IPHAN e a sociedade por meio da educação patrimonial e aperfeiçoar as ações focadas nas expressões culturais locais e territoriais, contribuindo para a construção de mecanismos de apoio junto às comunidades, aos produtores culturais, às associações civis, às entidades de classe, às instituições de ensino e aos setores públicos, para uma melhor compreensão das realidades locais. Minha Nossa Senhora, outro item grande. Então vamos devagar. Ele está falando dos objetivos das casas do patrimônio. A gente tem que ver se é objetivo mesmo. Né? É objetivo ampliar a possibilidade de diálogo entre o IPHAN e a sociedade por meio de uma educação patrimonial? Sim, isso é um objetivo. Também é objetivo aperfeiçoar ações focadas nas expressões culturais, locais, territoriais, contribuindo para a construção de mecanismos de apoio junto às comunidades, aos produtores culturais, associações civis, às entidades de classe, às instituições de ensino e aos setores públicos, para uma melhor compreensão das realidades locais? Sim, é um objetivo da Casa do Patrimônio, Tá? Sendo assim, o item 9 está certo. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até depois. Valeu, tchau, tchau.